boa tarde, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 15 de maio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje, pela terceira vez, ao estado do Rio Grande do Sul. O presidente e a comitiva chegaram em São Leopoldo, onde cerca de 1.500 pessoas estão abrigadas em um ginásio. Além de conversar com as vítimas, Lula fará direto da cidade de São Leopoldo um anúncio de novas medidas de socorro ao estado. Uma das ações deve ser o pagamento de um valor em dinheiro para cada família desabrigada de R$ 5.000. A proposta é que cada beneficiário pode usar o dinheiro como preferir, para comprar itens, contratar serviços ou o que achar mais adequado para a sua situação. O governo também escolheu Paulo Pimenta para atuar representando a autoridade federal, como ministro extraordinário de apoio à reconstrução do estado gaúcho. Dos 497 municípios gaúchos, 446 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam quase 90% do total. São mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Ao menos 538 mil estão desalojados e 76 mil estão em abrigos. De acordo com um boletim mais recente da Defesa Civil, são 149 mortes confirmadas. No momento, 108 pessoas seguem desaparecidas. E o governo federal autorizou a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para repor estoques públicos em meio às enchentes do Rio Grande do Sul. A medida é para garantir que os preços não subam ainda mais. Nessa primeira fase, poderão ser adquiridos 104 mil toneladas do produto que serão destinados à venda para pequenos varejistas. E ainda equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional das regiões metropolitanas de estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Ceará. A ideia do governo é conceder, em média, R$ 5,00 de subsídio para que o preço do arroz nas gôndolas fique na margem de R$ 20,00. Os produtos serão importados de países do Mercosul e direcionados a pequenos comércios nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. O Planalto já publicou uma medida provisória para autorizar a compra até 1 milhão de toneladas de arroz para repor os estoques públicos, após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de cerca de 70% do cereal no país. As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram a logística do transporte de produtos agrícolas. Além disso, uma parte dos insumos, que já havia sido colhido das lavouras, se perdeu devido aos armazéns que ficaram alagados. O objetivo do governo com a importação é evitar um aumento do valor do arroz para o consumidor final. E a Prefeitura de Porto Alegre decidiu ampliar o corredor humanitário, que tem garantido o abastecimento e serviços essenciais na capital gaúcha. Cerca de 60 trabalhadores estão operando nessa extensão. O caminho é exclusivo para caminhões que levam itens para abrigos, hospitais, mercados, além de viaturas e ambulâncias. Durante a madrugada, várias famílias foram retiradas das áreas de risco. O nível do Guaíba caiu 6 centímetros, nas últimas horas. A cota chegou a 5 metros e 19 centímetros e é considerada estável. A expectativa é de que a água comece a baixar mais expressivamente nos próximos dias. Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos também continua subindo e chegou a 4 metros e 80 centímetros na manhã de hoje. A Defesa Civil voltou a pedir que moradores não voltem para casa, mesmo onde a água baixou. E o governo demitiu nesta terça-feira o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em um ambiente desgastado por discussões sobre o pagamento de dividendos da estatal. A Petrobras, por sua vez, divulgou em nota que recebeu na noite desta terça-feira a solicitação de que o Conselho de Administração da companhia se reúna para apreciar o encerramento antecipado de seu mandato como presidente da Petrobras de forma negociada. Uma vez aprovado o pedido,
Prates pretende apresentar sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, acrescentou a nota. Ex-senador do PT pelo Rio Grande do Norte, Prates assumiu a direção da estatal no início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023. Inicialmente, ele cumpriu uma promessa de campanha de Lula ao abrasileirar os preços da petrolífera para evitar fortes oscilações nos preços dos combustíveis para os consumidores, até então atrelados à cotação internacional do petróleo. Após um ano no comando da empresa, o desgaste de Prates se acentuou especialmente por uma polêmica em torno do pagamento de dividendos extraordinários em março. Meios de comunicação também descreveram tensões na relação com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A Petrobras informou também na noite desta terça que recebeu o ofício do Ministério de Minas e Energia. No documento, o Ministério indica Magda Chambriard para exercer os cargos de presidente da petroleira estatal e de membro do Conselho de Administração. E agora a gente traz os destaques internacionais. O primeiro-ministro da Eslováquia foi baleado hoje na região de Handlová, no centro do país. O possível atirador foi detido, mas a motivação do ataque ainda não foi esclarecida. A imprensa local informou que ele foi hospitalizado e que o suspeito pelo disparo teria sido detido. O diretor do hospital onde o premier foi atendido detalhou que ele vai ser transferido para a capital do país, Bratislava. Autoridades como a presidente eslovaca Zuzana Čaputová e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenaram o ataque, cuja motivação ainda não foi esclarecida. E dezenas de milhares de civis continuam fugindo da cidade de Rafah, ao sul da faixa de Gaza, bombardeada por Israel e ameaçada por uma grande ofensiva terrestre. E hoje é o dia em que os palestinos recordam a Nakba, a catástrofe que representou para eles a criação do Estado de Israel em 1948. Vamos ver. Imagens divulgadas pelo Exército de Israel mostram as tropas realizando operações no leste de Rafah. A ameaça de uma grande ofensiva na região levou à fuga de milhares de palestinos para outras áreas da faixa de Gaza. No território cercado e devastado pela guerra entre Israel e o Hamas, a população civil, forçada ao deslocamento diversas vezes desde o início do conflito, retorna às estradas para tentar encontrar refúgio, embora a ONU afirme que não há lugar seguro em Gaza. Rafah, uma cidade na fronteira com o Egito, está sob a ameaça de uma ofensiva terrestre. Centenas de milhares de palestinos, a maioria deslocados, estão aglomerados na localidade. Depois de mais de 7 meses de guerra, iniciada em 7 de outubro por um ataque sem precedentes em território israelense do movimento islamista palestino Hamas, mais de 35 mil pessoas morreram na faixa de Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O exército israelense entrou em Rafah com tanques em 7 de maio. Desde então, a passagem de fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, crucial para os comboios que transportam ajuda a uma população ameaçada pela fome, permanece fechada. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu na terça-feira a reabertura imediata da passagem de Rafah e a entrega sem obstáculos de ajuda humanitária. Além disso, reiterou o apelo por um cessar-fogo e pela libertação de todos os reféns mantidos em Gaza desde os ataques do Hamas. Nesta quarta-feira, os palestinos recordam a Nakba, a catástrofe que representou para eles a criação do Estado de Israel em 1948. Durante a Nakba, quase 760 mil árabes palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas, segundo os dados da ONU, para buscar refúgio nos países vizinhos ou no que viriam a ser a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.